Muito bem, esse vídeo aqui é para mostrar um adendo no gerador de código versão 3.0, tá? O que é que ocorre? Eu estava colocando os comentários nas tabelas, que são muitas, né? Mais de 400 tabelas aí. E além de colocar os comentários nas tabelas novas, eu também estava alterando os comentários antigos, né? Então, por exemplo, na tabela cargo, então eu tinha que pegar aqui a tabela cargo, tinha que entrar em todos os campos da tabela cargo e tinha que adicionar os comentários para o Flutter Bootstrap, né? Tanto a linha como a coluna, como o tamanho, né? O sizes Bootstrap, tá? Então, para cada campinho aqui, tinha que entrar lá no modelo, né? No der, e colocar isso daqui, linha, coluna e size. A linha, coluna e size, né? Eu comecei fazendo isso e imaginando o tamanho de cada tela, né? Não apenas o tamanho, mas a posição dos campos em cada uma das telas, tá? Como eu mostrei para você no vídeo lá do banco agência, né? Como é que a gente deve meio que pensar na posição dos componentes na tela, certo? Mas como são muitas tabelas, né, eu percebi que esse trabalho ia demorar muito. Então ia ser algo muito voltado para o sistema e pouco voltado para o treinamento, tá? Então ia ficar muito tempo sem vídeo aula e tudo mais, e certamente vocês iam ficar ansiosos para saber o que estava acontecendo. Então o que é que eu fiz, tá? Eu resolvi deixar essa parte de modelar a tela com cada um de vocês. Vocês vão modelar a tela aí do jeito que vocês quiserem, mas eu já vou deixar todos os comentários prontos. Como? Bom, eu vou colocar cada item, cada componente que vai ser desenhado na tela numa linha, tá? Então, linha Bootstrap, eu vou colocar 1, 2, 3, daí a próxima vai ser a quarta, depois vai ser a quinta, 4 e 5, mas a coluna sempre vai ser 1. Então, vai ficar cada componente, cada widget numa linha diferente. Beleza. Daí, para eu fazer isso daqui, eu alterei o gerador de código para que ele venha na tabela. Com base no nome da coluna, ele já crie o comentário JSON para mim. Sendo que, em boa parte das tabelas, nas tabelas do Fênix, eu já tinha um comentário, né? Então, eu apenas completei o comentário, tá? Eu apenas coloquei a linha Bootstrap, a coluna Bootstrap e o size Bootstrap, tá? Linha, coluna e size. Então, na tabela cargo, por exemplo, né, eu apenas cheguei aqui na tabela cargo, via gerador de código e complementei o objeto JSON aqui dentro. O restante eu não mexi, tá? Já no caso de uma tabela ADM parâmetro, por exemplo, eu criei o comentário do zero, com base no nome da coluna, tá? Quem está fazendo isso daqui é o gerador de código. Então isso daqui para mim vai adiantar muito, né? Pois em termos de treinamento eu posso deixar isso aqui quieto e voltar lá para a conclusão do Fênix e iniciar, né, e continuar o PDV, a frente de caixa, com os 4 módulos principais, né? O PAF, o SAT, a NFCE e o MFE, que é a nossa prioridade principal agora, né, depois de concluir isso daqui, tá? Certo, então o que eu vou mostrar para você é o seguinte: o que é que eu fiz no gerador de código para que ele complementasse os comentários nas tabelas que já existiam e colocasse comentários novos nos campos das tabelas novas, tá bom? Beleza. Primeira coisa, então, é nas rotas. Eu criei aqui 2 novas rotas, ó, comentário JSON na tabela. Então, tem uma rota JSON, gerar comentário, e aí você passa o nome da tabela. Se você utilizar essa rota, ele vai gerar os comentários dentro dos campos dessa tabela específica, tá? Já se você chamar JSON comentário gerar todos, ele vai gerar o comentário em todos os campos de todas as tabelas, tá certo? Beleza. Com base nessa rota aqui em tabela controller, eu criei os métodos. O primeiro método é gerar comentários todas as tabelas, tá? Então, se você chamar esta rota, esta daqui, ele vai chamar esse método, gerar comentário todas as tabelas.
Esse método, então, ele vai consultar a lista de tabelas e ele vai fazer um laço na lista de tabelas, tá? Se a tabela for diferente de view, né, se ela não começar com o nome view, eu não quero colocar comentários nas views, ele então chama o método gerar comentários, tá? Logo embaixo dele, eu tenho gerar comentários tabela. Esse aqui ele gera o comentário para uma tabela específica, né, que é aquela outra rota aqui, ó, de cima, onde nós passamos o nome da tabela. Então, se eu colocar lá, JSON gerar comentário banco, ele vai gerar através disso daqui. Você sabe que atualmente, né, nós estamos chamando o gerador de código aqui através de um navegador, tá? Mas a parte visual dele já se encontra pronta. Ela foi feita em Flutter, tá? Falta só eu terminar alguns detalhes para soltar essa versão para você juntamente com a videoaula. Então tem muita coisa acontecendo do lado de cá que de repente você não consegue ver, né? Porque nós não temos como gravar a videoaula ao mesmo tempo que desenvolvemos a aplicação. Então tá, vou fazer aqui a parte visual do gerador de código em Flutter. Demorou 3 dias. Então, 3 dias de 8 horas, né? Então foram 24 horas aí trabalhando em cima desse cara. Não tem como fazer aí ao mesmo tempo as videoaulas, né? Tipo, 24 horas de videoaula mostrando isso. Então, de repente, do lado daí você fica ansioso, né? Talvez, poxa, o que é que tá acontecendo? Porque não tá saindo videoaula? É isso, tá? A gente não deixa de trabalhar do lado de cá. É muita coisa mesmo para fazer, tá? A gente tentar ao máximo concluir as coisas o mais rápido possível e soltar as videoaulas, né? E sempre com essa questão aí, né, com esse equilíbrio entre ser uma software house, entregar o código, né, que o sistema ele deve ficar pronto para produção, sim, e também tem a parte do treinamento, não deixar vocês na mão na parte do aprendizado. Essa parte desse equilíbrio aí é bem complicada da gente manter, mas a gente está conseguindo de boa, tá? Qualquer problema, dúvida, dificuldade ou mesmo insatisfação, coloca lá no Trello, que é pra gente estar te dando o suporte, né? Você sabe como é que é, às vezes você senta para codificar 8 da manhã, chega 6 da tarde, tu tá codificando ainda, né? Nem almoça, vai embora, nem fala com a mulher quando chega em casa. Então é isso, quando a gente está codificando meio que a gente tá travado aqui em cima da tela, tá? E às vezes uma chamada lá no Trello é interessante pra gente dar o feedback, e o feedback de vocês também é muito importante aqui pro nosso lado. Tranquilo, continuando então, nós estamos chamando a parte do navegador, mas a parte visual dele já está legal, tá? Últimos testes aí e depois a gente vai soltar para vocês, tá bom? Beleza, retornando aqui então, nós temos essas duas rotas e ambas as rotas chamam o método gerar comentários, tá? Sendo que uma rota chama o método gerar comentários num laço com todas as tabelas e a outra chama mandando uma tabela específica como um parâmetro, tá? Ela está fazendo apenas para uma tabela aqui. É o mesmo esquema que a gente faz para gerar os códigos, né? A gente tem gerar os códigos para uma tabela, gerar os códigos para todas as tabelas. O mesmo esquema aqui, a diferença é que o que ele vai fazer lá por dentro não é gerar código, ele vai gerar comentários dentro dos campos das tabelas, tá? Então o método gerar comentários, ele vai chamar esse outro método aqui, gerar comentário JSON, de dentro do gerador base, tá? Normalmente, para gerar os códigos, nós criamos aqui uma pasta com o nome da linguagem e dentro dessa pasta nós temos um gerador nome da linguagem, né? Gerador C#, gerador Delphi, por aí vai, tá? Esses geradores aqui, todos eles herdam de gerador base, tá? O gerador Delphi gera de gerador base, do C#, enfim, todas as linguagens geram deste cara aqui. Como nós estamos fazendo neste momento aqui algo que não tem a ver com nenhuma linguagem, eu resolvi então implementar dentro do próprio gerador base isso daqui, tá? Então o nome do método lá é gerar comentário JSON, tá bom? Vamos então dar uma olhada nesse método aqui, tá aqui o gerador base. Serve para gerar o comentário JSON direto no campo da tabela. Então, eu começo aqui com um retorno de informando que nada foi processado. Vai existir um momento em que ele não vai fazer nada na tabela. Quando? Por exemplo, a minha tabela cargo agora, ela já se encontra com os comentários do Flutter, né, do Flutter Bootstrap, tá? Com a linha, a coluna e o size do Bootstrap. Certo? Porque eu já rodei esse laço aqui uma vez, ele já colocou os comentários. Se eu chamar novamente o comando para ele gerar, ele vai
pegar a tabela cargo, vai verificar campo a campo se ele precisa ser complementado, se ele não precisar, ele não vai fazer nada, né? Que é para nós não chamarmos um alter table sem necessidade, tá? Então eu começo aqui com o nada foi processado, e se eu executar o comando aqui, né, e ele retornar, por exemplo, tipo item SPED tem um foi processado aqui, quando você abre, ó, aí ele vai informar, resultado do processamento, nada foi processado, tá? Então não aconteceu nada aí nessa tabela, porque ela já está completa, tá? Legal. Daí eu venho aqui, ó, pego a lista de campos, ok? Ele está todo comentado para você não se perder, tá? Daí, dessa lista de campos aqui, eu dou um splice, tá? Esse splice aqui, ele vai remover alguns itens do array, tá bom? Então, eu removo os itens da posição 0 até a posição 1. O que é que ele faz? Ele remove o ID para ficar igual ao array de definição que será criado logo abaixo. Eu não coloco comentários no ID, tá bom? Então, na minha lista de campos normal, eu tiro o ID. E depois, lá embaixo, eu vou criar uma lista de definição, né? Essa lista de definição, ela vai criar os comandos modify, table, banco, column, nome, e aí o comentário que ele precisa, tá bom? Então, esse pegar campos aqui de cima, né, é aquele que a gente já conhece, ele vai pegar os campos da tabela. Daí, logo aqui embaixo, nós pegamos a definição da tabela, tá? Então, lá no tabela service tem agora este método pegar definição. Vamos ver o que é que ele faz, o método pegar definição. O método pegar definição, o comando é o seguinte, show, create, table e a tabela. O que será que isso faz? Vamos ver, né? Vou colocar aqui, ó, show, create, table, cargo. O show, create, table, cargo, ele vai retornar o nome da tabela e vai retornar um create table aqui, ó. Eu vou pressionar Ctrl C para copiar o que tem aqui dentro e vou colar aqui para você ver. Pronto, ó, ele pega essa definição, tá? Por que eu preciso dessa definição? Porque no MySQL, para eu alterar um comentário, inserir um comentário, eu tenho que chamar um alter table, modify column, eu tenho que modificar a coluna, mas eu preciso colocar toda a definição da coluna. Se eu não colocar essa definição aqui, aí não vai dar certo, tá? Vai dar pau, ele não deixa, né? Nos outros bancos de dados, Oracle, Postgre, SQL Server, é mais fácil colocar um comentário na coluna. Aqui no MySQL não, tem que chamar um alter table e ainda tem que colocar a definição do campo. Não é muito legal isso daqui não, né? Porque se não passar isso daqui corretamente, tu pode estragar o teu campo. Se tiverem dados, pode até destruir os dados, tá? Mas do jeito que eu fiz ali, nós vamos pegar sempre a definição do campo que já existe. Nós vamos copiar a definição do jeito que ela foi feita. E é por isso mesmo que eu estou pegando a definição da tabela, tá? Então, esse cara aqui, ó, do jeito que ele se encontra aqui, ele vai ser carregado nessa lista definição, tá bom? Daí o que é que eu faço? Eu pego a primeira posição da lista definição, que é esse conjunto de linhas aqui, ó, esse conjunto de linhas. Eu pego o create table desse cara aqui, que é isso aqui, ó, create table, porque quando eu chamo essa definição, ele vai vir como um objeto JSON com dois itens, tá? O item table, com o nome da tabela, e o item create table com a definição que eu quero. Então, eu pego aqui o create table e jogo em definição, tá bom? Beleza. Daí eu crio aqui um array definição campo. O que é que eu faço com definição campo? Eu pego definição, que é o array que eu defini aqui em cima, que está com esses carinhas aqui dentro, ó, e dou um split nele utilizando um /n. Se você debugar a aplicação, você vai ver que esse conteúdo aqui, sempre no final dele lá vai ter um /n aqui, ó, /n, /n, aqui no final vai ter um /n, tá? Então, para eu gerar um novo array com as linhas da forma que estão aqui, eu chamo um split /n, tá bom? E agora, dentro de definição campo, eu vou ter todas essas linhas. Eu vou ter, no caso do cargo, né? Eu vou ter um array com 9 elementos. Beleza. Daí, o que é que eu faço? Eu removo as duas primeiras linhas, ó, tá?
com esse splice 02. Remove as primeiras linhas, abertura e ID. Então, eu removo essas duas primeiras linhas aqui de cima, ó, a abertura e o ID, que eu não quero, tá? Eu quero que fiquem apenas essas linhas aqui, tá? As linhas com os campos. Daí eu tenho que remover as últimas linhas, né? Como é que eu faço para remover as últimas linhas? Eu removo as últimas linhas de acordo com o tamanho da lista de campos. Lista de campos é o meu array lá em cima, né? Ó, nesse meu lista campos aqui, eu estou listando os campos da mesma forma que eu listo para gerar o código nas linguagens, tá? Na minha lista de campos, eu vou ter quantos campos? 1, 2, 3, 4, 5 lá, porque lá eu também já removi o ID. Você lembra lá que eu removi o ID bem aqui, ó, tá? Lista de campos.splice 0.1. Ok, então eu começo removendo a partir do tamanho da lista de campos, que no caso são 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, a partir daqui. Quantos? O tamanho da definição campo menos o tamanho da lista de campos. Qual é o tamanho da definição campo? 7. E qual é o tamanho da lista de campos? 5. 7 menos 5, 2. Então, ele pega e remove 2. Tá bom? Esse código, então, é para deixar esse array da definição campo igual ao array da lista de campos, tá? Porque em determinado momento aqui na lista de campos eu vou precisar do nome do campo, do tipo do campo, né? Então é melhor eu pegar na lista de campos isso daí do que vir aqui e sair catando, né? Não, peraí, na posição tal vai ter varchar e até o parêntese tal, eu sei que é o varchar tamanho tal. Não, não, não. Eu não vou trabalhar em cima dessa linha não, certo? Eu vou lá no outro array onde eu tenho isso separadinho, né? Porque aqui na lista de campos, ó, quando eu pego os campos aqui, ó, ele vai me retornar. Deixa eu mostrar para você. From cargo. Ele me retorna os tipos certinho, ó. Field, type, collation, null, key, default, extra, tá? Então, em determinados pontos eu vou querer o nome do campo, depois eu vou querer o tipo do campo, tá bom? Então, esse esquema aqui de eu separar, de eu remover o ID e depois remover as linhas do definição campo, né, é apenas para que eles fiquem iguais e eu consiga selecionar o índice de acordo com a minha necessidade, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um laço nesse definição campo. Esse definição campo agora, o que é que ele tem? Vamos relembrar, né? Esse definição campo, ele tem isso daqui, tá? Vou fazer um laço nessa definição do campo, tá bom? E aqui em cima eu já vou instanciar esse cara, ó, comentário der JSON para campo. Que é isso? Comentário der JSON para campo. Você lembra que dentro de model nós temos esse comentário der JSON model que nós utilizamos, né, para instanciar o comentário que vem do modelo. Daí quando nós instanciamos esse cara aqui, nós conseguimos gerar os códigos aí para os servidores, para o cliente e tudo mais, né? Mas ele tem alguns campos aqui que eu não preciso colocar no meu comentário, né, caso eu vá gerar o comentário a partir do gerador, tá bom? O que é que eu fiz então? Eu criei um outro objeto que é muito parecido com ele, mas ele não contém alguns campos, tá? Então, por exemplo, neste de cá, ele contém aqui esses campos, né? Os dados abaixo não vêm do DER, são gerados pelo gerador. Eu crio isso daqui no gerador para eu ter um controle maior e gerar o código devidamente, tá? Eu não preciso disso daqui, né? Eu não preciso dar do nome da tabela, qual é a tabela mestra, a classe mestra, não preciso colocar isso aqui no objeto JSON para colocar no campo da tabela, tá bom? Assim como no construtor, eu não preciso desses caras aqui, ó, se é create, se é read, se é update, se é delete, né? Não preciso disso daí não, tá bom? Então, neste cara aqui, eu removi aqueles campos, removi aquela questão do construtor, tá? E além disso, eu já instancio um tipo controle, tá bom? Por isso que eu criei esse comentário der JSON para campo, beleza? Então, eu instancio esse cara aqui, né? Eu declaro ele aqui, né? Comentário der JSON para campo, e aqui eu começo o meu laço em cima dessa definição aqui, tá? Legal. A primeira coisa que eu faço, então, é remover os espaços no começo do nome, tá? Então, se houver algum espaço aqui, ó, como tem, eu dou um trim
e ele remove esses espaços aqui, tá? Então ali ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai tirar esses espaços. Bom, vamos raciocinando em cima desse conteúdo aqui. Depois eu removo esses símbolozinhos aqui, ó, que é tipo uma crase, né? O MySQL ele vem com esses símbolos aqui, então eu dou aquele comando lá e ele vai remover esses símbolos de crase aqui do nome dos campos. Beleza? Como é que eu faço isso? Com split, tá? Diga assim, bicho, separa essa coluna do array em outro array, utilizando esse cara como o símbolo. Então ele pega, separa em vários arrays e logo depois eu dou um join. Aí o que é que ele faz? Aquilo que ele separou ele junta, só que sem esse símbolo aqui, tá? É melhor do que você usar delete, trabalhar com posição e tal. Dá um split, um join e ele já faz isso para você, tá bom? Legal. Daí eu vou verificar se no comentário deste cara aqui existe uma string JSON, tá bom? Se existe uma string JSON no comentário, vai pegar esse comentário aqui, ó, e vai verificar se isso aqui é uma string JSON. Neste caso aqui ele vai retornar um true, tá? Se ele retornar um true, ele entra aqui nesse laço. Se não, ele vem aqui para baixo. Então vamos continuar aqui, porque neste caso ele vai entrar sim neste laço, tá bom? Então, ele entra, aí o que é que ele faz? Ele instancia aqui o objeto JSON comentário, tá? Se em sizes bootstrap ele encontrar um undefined, né? Então se neste comentário aqui não tiver um size bootstrap, que neste caso aqui tem, né? Mas se não tiver, o que ele faz? Ele pega o nosso i aqui do laço, incrementa de 1 e coloca na linha. Na coluna ele coloca 1, porque vai ser sempre fixa, e no size ele coloca 12, porque vai ser sempre fixo no esquema que eu fiz aqui, né? Então foi nessa porção do laço aqui que ele entrou em todas as tabelas do Fênix que já tinha comentário, né? Tá nas tabelas do financeiro, todas as tabelas do cadastro, compras, vendas, ele entrou nessa posição do laço. E o que é que ele fez? Ele pegou a posição do componente do comentário, pegou a posição desse comentário aqui, guardou em pos e criou um SQL de alteração. Nesse SQL de alteração ele colocou modify column, aí ele pega lá da definição do campo da posição 0 até o posição, que é que ele está fazendo aqui neste momento, ó. Neste momento ele está criando essa linha aqui, ó, modify column, definição do campo que ele está neste momento, digamos que seja no nome, tá? Então ele vai pegar da posição 0, que é antes do N aqui, até onde? Até o pos. E o pos eu já guardei ali em cima, que é a posição de comment. Então ele vai pegar daqui até aqui, ó, e vai colocar aqui na frente, tá? E para que isso? Porque quando eu vou alterar um campo no MySQL, colocando um comentário, ou sei lá, alterando o comentário, eu preciso colocar toda a definição do campo. Lembre desse detalhe, tá? Por isso que eu tive que fazer esse esquema aqui. Daí na frente eu coloco comment, na frente ele vai colocar comment, e no comentário, o que vai colocar no comentário? Vai colocar o objeto JSON comentário que foi pego aqui em cima, tá? Lembre que eu já peguei o comentário anterior, que estava sem os campos do Bootstrap, e instanciei o objeto JSON comentário, tá? Se tiver sem size Bootstrap, o que é que ele faz? Ele coloca a linha, a coluna e o size, tá bom? E logo aqui na frente, ó, ele chama o stringify, que é para converter essa string aqui no objeto JSON, né? O objeto JSON comentário, e complementa aqui. Então aqui vai ficar o nosso objeto JSON, ele fecha com uma apóstrofo aqui na frente, ó, tá? E ele gerou aqui o comando para o campo nome. Daí ele retorna para o laço, ele coloca isso daí dentro do modificação campo, tá? É um array, o modificação campo é um array que eu vou mandar depois para a tabela service com toda essa modificação aí, tá bom? Legal. Na verdade, esse array lá mais para baixo eu vou gerar o alter table com ele e já vou mandar o SQL pronto
para o tabela service, tá? Para ele gerar o alter table. Beleza, então aqui ó, ele volta para o laço, né? Vai para o segundo campo. Qual é o segundo campo? É o campo descrição. A mesma coisa ele vai fazer, ele vai montar um modify column, caso o campo descrição não contenha dados do size bootstrap, né, os dados do flutter bootstrap, tá? Então ele monta aqui, ó, modify column. Agora nesse caso vai ficar a descrição, até antes de comment. E na frente vai ficar o objeto JSON já com os dados do Bootstrap. Aqui eu estou colocando essa chavezinha de abertura e fechamento, porque eu não estou colocando todo o objeto JSON, mas vai ficar assim todo o objeto JSON logo na frente. Então ele vai fazer para salário, vai fazer para CBO, vai fazer para CBO 2002. E se não tiver nenhuma informação do Flutter Bootstrap, ele vai montando isso aqui dentro desse array. Depois, ó, eu vou pular o else para mostrar para você o que ele faz depois disso daqui, tá bom? Pulei o else. Lá no final, ele monta a consulta SQL. Ó. Ele verifica se aquele array modificação campo tem alguma coisa. Se tiver, o que é que ele faz? Ele cria esse SQL alter table com um alter table tabela. Então vai ficar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai criar um alter table cargo. Daí ele faz um laço em cima do modificação campo, tá? Para cada item do laço, ele vai colocando uma vírgula, ok? Então aqui nesse primeiro ele coloca uma vírgula, no segundo ele coloca uma vírgula, no terceiro ele coloca uma vírgula, até que ele chegue no último item para colocar um ponto e vírgula. Como é que ele sabe disso? Eu verifico aqui, ó. Se i mais 1 for igual ao tamanho do campo modificação, do modificação campo, que é esse array, então é porque chegou no final, aí eu coloco um ponto e vírgula. Se não, eu coloco uma vírgula, tá? Então esse carinha aqui serve para montar esse SQL aqui, ó, que vai dar um alter table na tabela colocando o novo comentário, um comentário agora atualizado, né? Foi isso que ele fez com as tabelas do Fênix, tá bom? Daí eu altero a tabela. Como? Eu chamo o método gerar comentário JSON passando esse SQL aqui. Esse método também é novo aqui em tabela service. Tabela service, lá embaixo tem esse gerar comentário JSON, que é bem simples. Ele só chama aqui o manager passando esse SQL que foi montado lá anteriormente, tá? E com isso ele chama o alter table e modifica a coluna agora com um novo comentário, beleza? O que nós vimos até agora foi o que foi feito com as tabelas que já existiam. Daí vamos voltar lá em cima e vamos entrar no else aqui agora, né? Para que é esse else? Caso não seja um objeto JSON, não existe comentário ainda para o campo. Foi o que aconteceu com as tabelas do Pegasus, as tabelas que nós tínhamos colocado recentemente, tá? Então deixa eu pegar uma tabela aqui que eu sei que deu um erro, acho que é a CTE cabeçalho. Isso mesmo, a CTE cabeçalho ela está sem comentários, tá? Mas se você olhar as outras CTE, a CTE emitente, por exemplo, ela está com comentário, é porque eu passei o laço em todas as tabelas. Mas a CTE cabeçalho, ela tem um erro, e por isso o sistema não gerou os objetos JSON para ela. E eu deixei de propósito assim para você testar aí do seu lado, tá? Beleza. Então, nesse tipo de tabela aqui, nessas tabelas novas, né, ele vai realizar o que tem nesse else aqui. Então, no else, o que é que ele faz? Ele começa instanciando um objeto JSON comentário vazio, tá? Quando ele instancia um objeto JSON comentário vazio, ele fica com todos os campos undefined, tá bom? Daí, eu verifico se o campo que ele está trabalhando tem um ID underline, porque se tiver um campo que ele esteja trabalhando que tem ID underline, ele deve estar trabalhando num campo de lookup, né? Por exemplo, lá em banco, agência, ID banco, o ID banco é um campo de lookup, tá? Então, se ele estiver trabalhando aqui, ó, no ID underline, é um campo de lookup, mas tem um detalhe, tá? Se for ID underline e tiver também cabeçalho ou cabe, é porque ele está trabalhando numa tabela de detalhe. Como assim? Vamos ver. Se eu vier aqui, por exemplo, em... deixa eu ver aqui uma tabela de detalhe. Aqui, ó. Eu tenho o lançamento cabeçalho
e o lançamento detalhe. Então, em folha lançamento detalhe, como é que é o nome do campo? ID, folha, lançamento, cabeçalho. Então, se o campo começa com ID, começou com ID aqui, ó, e também tiver cabeçalho, ou, veja que esse ou ele está dentro desse parêntese aqui, tiver o cabe, tiver apenas cabe, então é porque é uma tabela de detalhe. Na verdade, né, isso aqui está meio redundante, tá? Esse ou aqui não precisa, tá bom? Se você colocar só assim, se tiver ID e cabe, né, porque o cabe já está incluso nesse cabeçalho aqui, tá? Se a gente fizer só assim, ó, ele já vai funcionar. Concorda? Tá? Se você não compreender isso daqui, comenta lá no Trello que eu te explico, tá bom? Mas é isso, se já tem cabe é porque cabe, tipo, eu não preciso testar se já tem cabeçalho ainda, né? Se tem cabe, pertence a cabeçalho, tá? No caso da minha lógica aqui, evidentemente, pode ser que em um campo, né, uma tabela seja chamada, sei lá, cabelo, e aí ele vai encontrar cabe aqui, cabelo, cabeçalho, cabelo, detalhe, e aí vai dar um probleminha, mas é raro isso daí acontecer, tá? Se acontecer, a gente vai lá e corrige manualmente, tá bom? E isso aqui é só para adiantar o nosso lado. Legal. Se for uma tabela de detalhe, aí o comentário é especificamente esse aqui, ó. Ele tem que ser uma cardinalidade one to many, com o CRUD, inverso, cascade true, often removable true, obrigatório false, o tipo de controle vai ficar nulo, tá bom? E aqui eu monto a definição do campo da mesma forma que eu montei lá em cima, como eu já mostrei para você. Então veja lá, na folha lançamento detalhe, ele ficou exatamente daquele jeito ali, ó. One to many, com o CRUD, side verso, cascade true, often remove true, e o tipo de controle ficou nulo. Por quê? Ó, porque numa tela de detalhe eu não preciso colocar o ID do cabeçalho lá na tela visualmente. Eu não vou desenhar widget nenhum, tá? É uma tela mestre detalhe onde o detalhe está aparecendo numa aba, tá? Assim como a gente fez com a tela da pessoa e as telas mestre detalhe que nós já desenhamos anteriormente, tá bom? Beleza. Agora, se o campo não tem isso daqui, né? Então, primeiro, nós entramos aqui, não tem um objeto JSON. O campo não é do tipo ID e nem cabe, aí ele vai cair aqui embaixo. Caindo aqui embaixo, eu já vou declarar aqui essas três variáveis, máscara, validação e teclado, tá? Depois eu vou testar o tipo do campo. Se o campo for varchar ou char, e no nome do campo eu tiver CPF, a validação dele vai ser CPF e a máscara vai ser CPF. Se tiver CNPJ, a validação é CNPJ e a máscara é CNPJ. E assim sucessivamente, tá? Para as validações e máscaras que eu necessito. Se o campo for decimal, eu vou verificar se o nome do campo contém quantidade ou QTDE. Se ele contiver, a máscara dele é do tipo quantidade. Se o nome do campo tiver taxa, ou percent, ou alíquota, ou porcent, a máscara dele vai ser taxa, senão vai ser valor, tá? Se o campo for do tipo data ou timestamp, a máscara dele vai ser essa daqui. Beleza, definir as máscaras. Agora aqui dentro, eu vou verificar se o nome do campo contém apenas ID, tá? Não é aquele caso que contém ID e cabeçalho. É um caso em que ele contém apenas ID. Se ele contiver apenas ID, é porque ele é um campo de lookup. Aí sim, é o caso do banco agência. Nós retornamos aqui, ó, banco agência, aqui. Ele contém ID underline, mas ele não contém cabeçalho aqui em lugar nenhum, nem cabe, né? Então esse campo aqui é um daqueles que eu preciso buscar a informação em outra tabela, é um campo de lookup. Nesses casos, a cardinalidade vai ser one to one, CRUD R, size local, enfim, isso daqui você já sabe como é que funciona, né? Então eu estou montando o objeto dessa forma. Se não, se ele não for um campo do tipo ID, eu deixo tudo isso daqui vazio, tá? Porque não é um campo de lookup. Daí eu venho aqui para baixo e começo a montar o meu objeto JSON, tá? Coloco o cascade, coloco o off remove, coloco o nome do campo, ou o label que vai aparecer, né? De acordo com o nome do campo, eu crio esse campo formatado. Ele vai fazer nesse campo formatado aí. Deixa eu encontrar aqui um exemplo. Por exemplo, aqui em data cadastro,
né? Com a ajuda do Lodash, nós vamos colocar isso daqui para camel case. Então, por exemplo, neste comando aqui, ó, a camel case, campo, em cima do campo formatado, em cima do campo, na verdade, né? Se for um camel case em cima de data cadastro, ele vai ficar assim, ó, data cadastro, tá? Depois, em cima dele mesmo, eu chamo um upper first. Upper first, ele faz isso daqui. Depois eu chamo um start case. No start case, ele faz isso daqui, tá? Então, eu estou montando a coluna, montando o nome, né, o nome do campo de uma forma que apareça para o usuário. E aonde é que eu vou usar isso? Eu vou usar no label text, no tooltip e no hint text, tá? Evidentemente, né, que nós podemos alterar isso daqui depois, apenas para alterar o meu lado, em cima de, sei lá, 400 tabelas, ou as tabelas que sobraram aí quando eu coloquei o Pegasus, tá bom? Tem que colocar isso tudo manualmente. Beleza. Se o null que tiver no datapacket do campo for igual a no, é porque é obrigatório, é true, tá? Desenha controle vai ser sempre true. Daí eu pego o comentário que veio no campo e coloco em comentário. E neste momento aqui é que está acontecendo alguns probleminhas. Foi, por exemplo, o que aconteceu no CTE cabeçalho. Cadê ele? Aqui. CTE cabeçalho não conseguiu gerar os comentários aqui, porque um desses comentários tem um caractere que dá pau na hora do alter table. E eu vou deixar para você descobrir qual é, tá? Qual é o campo que está dando pau, qual é o caractere que não pode ter aqui no comentário que dá pau no alter table. Você vai comentar comigo lá no Trello, tá? Beleza, daí eu coloco a linha bootstrap, ele vai incrementando, coloco a coluna bootstrap que sempre é 1, coloco o size bootstrap que é col 12, daí em todas as tabelas vai ficar assim a princípio, né? E depois você vai desenhando a tabela de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você acha melhor, tá bom? Como nós mostramos anteriormente, tá? Ok, se o campo for do tipo date ou timestamp, nós criamos um date picker item. Se não, nós criamos um text form field. Ei, cadê os campos de combo box? Eu não estou fazendo aqui, tá? Então depois, quando nós estivermos montando as telas, alguns campos vão ser do tipo combo, né? Sim, não, de múltipla escolha. Nós temos que colocar dentro de um combo, tá certo? Esse cara eu não estou montando, né? Porque eu teria que avaliar o comentário que já tem aqui, tá? Deixa eu ver se nesse aqui tem algum exemplo. Pronto. Aqui, ó. Teria que pegar esse cara aqui, avaliar o comentário. Então esse aqui tem 1, 2, 3, 4, tem 5 itens. Então ficam 5 itens dentro do combo, que são esses 5 aqui. Aí o trabalho ia ser muito grande, tá ok? Pelo menos nesse início aqui. Não valeria a pena para eu fazer isso daqui neste momento para o treinamento, para adiantar o meu lado, tá? Então, em casos específicos como este aqui, nós vamos ter que alterar manualmente no modelo, tá certo? Eu só estou gerando 2 campos aqui neste comentário que vai direto na tabela. Muito bem, daí aqui, ó, essa parte é aquela que a gente já mostrou anteriormente. Ele vai gerar o SQL de alteração e vai colocar dentro do modificação campo, tá bom? E depois ele vai gerar o alter table. Pronto, lá no navegador, quando você chamar JSON comentário gerar todos, na primeira vez que você chamar aí no seu banco de dados, ele vai trazer aqui um monte de informação, né? Veja que eu já gerei aqui algumas vezes, então ele está trazendo na maioria das vezes nada foi processado, porque a maioria das tabelas elas já foram processadas, tá? No entanto, aqui no CTE cabeçalho, vamos procurar ele, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, né? CTE cabeçalho, ele vai retornar um erro. CTE cabeçalho, tá aqui, ó. Ele retornou este erro. Ó, você tem um erro no seu comando SQL perto de 0. Aí ele está dizendo aqui, ó, modify column número. Enfim, ele vai te mostrar qual é o erro aqui que aconteceu, tá bom? O que eu quero que você faça então é que você pegue o gerador de código, essa nova versão que está no repositório, rode ele dentro do seu banco de dados, né? Chama este comando aqui, tá? E analisa os erros que estão retornando, tá bom? Daí você vai verificar, peraí, esse erro é no gerador ou é um erro do comentário
que já existe na tabela, tá? Se for um erro do comentário que já existe na tabela, no campo, o que é que está acontecendo? Por que esse comentário aqui está errado? O que é que eu preciso alterar neste comentário para que esse erro não aconteça? O objetivo é deixar todas as tabelas com o comentário JSON certinho, do jeito que está aparecendo ali, ó. Todas as tabelas tem que estar com o comentário JSON, tá bom? Depois que todas as tabelas estiverem com o comentário JSON, uma outra aqui, ó, CTE local coleta, tem alguma coisa incorreta aqui num dos comentários, ele não processou. Depois que todas as tabelas estiverem com o comentário certinho, nós vamos fazer uma sincronização ao contrário, né? A gente sincroniza o modelo, mas sincroniza o modelo do banco para o modelo, né? Então ele pega os comentários das tabelas do Fênix e atualiza, agora colocando o Flutter Bootstrap em todos os comentários, e pega as tabelas do Pegasus e deixa ela com todos os comentários dentro do modelo, tá? Tente fazer isso também, eu não vou mostrar neste momento como é que faz, tá? Então você executa o gerador, veja qual é esse problema que está acontecendo em algumas tabelas e comente no Trello, tente corrigir esse problema, tá? E tente fazer essa sincronização ao contrário, atualizando agora os dados que estão no banco em cima do modelo, tá? Sempre utilize o Trello, então, para tirar dúvidas, né? Algum problema, alguma dúvida que você tem em relação a este processo, tá bom? E com isto feito, né? Agora sim a gente retorna para a conclusão dos módulos lá da frente de caixa e também dos exercícios do Fênix, tá bom?